Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Pode louvar a Deus com as palmas. Orianda labasteia, Tepalabacanda labasteia. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 38. Isaías 38. Quem achou, diga glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Isaías 38, verso 1. Amém? Isaías 38, verso 1. Glória a Deus. Quem dá glória a Deus? Isaías 38, 1 diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, ai, 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 põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Levanta a mão e diga assim: meu Deus, fala comigo pela tua palavra nesta manhã. Pode assentar, irmãos, e podem glorificar a Deus com as palmas. Queridos irmãos e irmãs, na semana passada, semana retrasada, eu estive visitando o cemitério vertical, ali na rua Konrad Adenauer, cemitério vertical. Um assunto mórbido, né? Morrer, a morte. Já pensou? Algumas pessoas talvez pensam que são imortais, pisam nos outros, humilham os outros, xingam, vivem uma prática desordenada, fumando maconha o dia inteiro, cigarro, cachaça, prostituição, roubo, furto, agressão verbal, agressão física, o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, pensando que vão viver a vida inteira se exibindo na frente do espelho, postando fotos bonitas. A nossa vida em existência física aqui uma hora acaba. Vou fazer uma pergunta aqui: você está pronto para morrer? Você tem algum plano funerário? Que isso, pastor? Tem gente que diz assim: não é hora de falar nisso, daí morre e deixa a família pagando preço, né? E não é pouco. Incomoda quando é vivo, e a hora que morre incomoda mais ainda. Não é? Ô pastor, tem que ter sensibilidade, irmãos. Nós temos que ter sensibilidade, mas nós também temos que ter realidade. Está pronto para morrer. E alguém diz: não, isso aí não precisa tocar nesse assunto, que o pastor não sabe quando que eu vou morrer. Eu não sei quando que eu vou morrer. Então, é porque a gente não sabe quando que a gente vai morrer que a gente tem que pôr a casa em ordem. E o que é pôr a casa em ordem? Nós temos que entender pôr a casa em ordem basicamente em 3 sentidos. É muito mais do que isso, mas é só um resumo, até por causa do horário. Colocar a casa em ordem significa nós colocarmos em ordem a nossa vida social, pagar as contas. Sabia que tem crente caloteiro? E não só crente, frequentador também. E sabe, segundo algumas pesquisas, o que mais gera a personalidade caloteira é o consumismo de pessoas que querem ter uma vida de novela. E alguns até dizem assim: não, eu sou crente, eu não assisto novela. Mas sabe o que virou a novela dos crentes hoje? Facebook, WhatsApp. Virou novela da crentalhada, vive só acessando nas redes sociais o que não precisa, o que não edifica.
E daí depois sai para gastar. E daí sai para gastar, torra os limites do cartão, até usa as divisas alheias de crédito. E daí estão lá com o nome no SPC. E tem uns que botaram até o nome da sogra no SPC, o nome do cunhado, alguns do genro, e assim vai, né? Irmão, nós temos que estar pronto para partir para a glória a qualquer momento, mas temos que estar pronto para morrer também. A nossa vida social tem que estar em dia. Isso quer dizer pôr a casa em ordem, com a vida social em dia. Não dever nada para ninguém. Eu não devo um centavo para ninguém. Mas tem pessoa que você ofendeu, você não teve ainda coragem de pedir perdão. Você não é machão, corajoso, e não teve coragem de pedir perdão. Ou ainda pessoas que você talvez até pediu perdão, mas você mesmo não perdoou. A coisa está feia. Não adianta nada andar na doutrina, dizer que é crente e que corrige o erro de todo mundo e que é mais santo do que todo mundo e que daqui a pouco vai colocar meia dúzia de anjos no inferno porque é santão e não pede perdão e muito menos perdoou. Tem que botar a casa em ordem, meu querido. Tem que acertar as coisas, rapaz. Pôr a casa em ordem. Pôr a casa em ordem também. Acertou a vida social, acertar a vida espiritual. Tem gente que quer atropelar a ordem, diz: não, eu vou acertar minha vida social. Bom, depois eu acerto, eu vou acertar minha vida espiritual. Eu estou cheio de Espírito Santo, estou falando em línguas estranhas, estou tendo revelação de Deus, não preciso nem pagar mais conta. Não precisa nem eu acertar esse negócio de perdoar, pedir perdão, porque eu já estou cheio de Espírito Santo mesmo. Deus está aprovando a minha conduta. Ih, rapaz, eu já estou salvo. Ih, rapaz, as coisas é por etapa, não é bem assim não. Você tem que fazer essas coisas sem omitir aquelas. Vida espiritual, vida social, vida social. Vai lá, paga as tuas contas. Ô Zaqueu, o negócio é o seguinte: você dá um jeitinho de acertar a tua vida aí. Não, se eu tenho defraudado alguém, eu restituirei, quadruplicado. Eu vou acertar as coisas. Tem que acertar as coisas. Primeiro você acerta as suas coisas sociais, depois você vai ver a sua vida espiritual. Glória a Deus, aleluia. Você falar língua estranha não vai pagar as tuas contas não. Você tem que acertar a tua vida como cidadão, para não escandalizar o evangelho do Senhor. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Vamos acertar as coisas. Jeová. Põe a casa em ordem. Mas pôr a vida espiritual. Tem pessoa que tem a vida como cidadão, tudo em ordem, mas a vida espiritual está desordenada. A vida espiritual é igual a um cemitério. Não sente a presença de Deus, não ora mais, não jejua mais, não lê a Bíblia. Está criando até teia de aranha na Bíblia dele, que está lá em cima do armário, da estante, da penteadeira, ou até jogado debaixo da cama com a capa arrancada. Põe a casa em ordem. Põe a casa em ordem. Deus dá um aviso para Ezequias: ô Ezequias, o negócio é o seguinte, rapaz, você põe a casa em ordem. E é incrível aqui a numeração bíblica aqui, que tem uma arma de fogo que é a mais temida de todo mundo, mais do que a pistola, porque é a mais popularizada, que é o tal do 38, o calibre 38, né? Então foi bem o 38 mesmo que o Isaías puxou para ele. Isaías 38, tá aqui, ó. Põe a tua casa em ordem, rapaz. Não tem nada de condição aqui não. Deus não está tratando condicionalmente. Deus não está dizendo: põe a tua casa em ordem, senão você vai morrer. Não. Deus falou: certamente morrerás. Não tem conversa. Aleluia. Põe a casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Põe a casa em ordem. A Bíblia mostra um homem agora arrependido, né? O terceiro motivo de pôr a casa em ordem, eu já vou chegar lá. Calma aí. Quem está me acompanhando, da glória a Deus. Vira pro canto, se apresenta diante de Deus e diz para Deus se lembrar do tempo que ele andou em retidão, injustiça, infidelidade, e chorou muitíssimo. São 4 atitudes muito bonitas.
apesar dessas atitudes levarem mais a um tipo de justiça própria, quando ele está dizendo que ele fez alguma coisa útil, ó Senhor, eu sou um bom rei, eu não mereço morrer. Foi diferente quando Senaqueribe mandou as cartas e ele atribuiu toda a glória a Deus e disse, Senhor, que ele saiba que só tu és Senhor, então eu estou me humilhando aqui. Dessa vez ele não se humilhou necessariamente, ele reivindicou, ele arguiu, ele apresentou a Deus convicções, talvez de que não era a hora dele morrer. Não, Senhor, lembra-te, não é? Mas ele chorou muitíssimo. E é importante, um dia eu posso até pregar uma mensagem sobre isso, sobre cura, sobre restauração. Eu quero pregar sobre isso, mas o momento que o Espírito Santo revoluciona dentro de mim, não é momento, irmãos, apenas para, pelo menos para hoje, para essa campanha que nós estamos fazendo de preparação para a vinda de Jesus, não é momento de nós ficarmos pensando somente em restauração, somente em cura. Deus, eu estou pregando, Deus está curando aqui, mas antes de tudo, Deus está revolucionando para nós pararmos para pensar em colocar a nossa casa em ordem, aquilo que precisa ser ordenado. É isso que Deus quer tratar aqui nesta manhã. E Deus responde. Isaías nem está saindo do pátio central urbano de Jerusalém, e Deus fala, pode voltar lá, Isaías, volta lá porque o Ezequias se humilhou, e pode falar para ele lá que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Vou dar mais 15 anos de vida para ele. Irmã, o que você faria com mais 15 anos de vida que Deus te desse? Contadinho no relógio, no cronômetro. O que você faria, irmão? O que você faria? Ah, Deus me deu 15 anos de vida. Oh, que bom, eu vou viver. Teríamos diversas opiniões, diversas formas de encarar esses 15 anos que Deus dá. Oh, como Deus me ama, me deu 15 anos. Ah, mas eu sou demais, veja só. De Deus, aleluia. Só tem um detalhe, ele tinha 39 anos, porque a Bíblia diz que ele começou a reinar com 25 e reinou 29. Então ele morreu com 54. 54 menos 15, 39. Então ele tinha 39 anos aqui. Ele estava enfrentando uma grande dificuldade contra a Síria. A Babilônia estava rodeando por ali, amistosamente, mas na falsidade. E depois de tudo isso ainda vem uma enfermidade sobre a vida dele. Ele está com 39 anos, irmãos, é motivo, quando Deus já deu um aviso, põe a tua casa em ordem porque morrerás. Daí depois Deus diz, eu vou te dar 15 anos. Tem que entender o seguinte, Deus está me dando uma misericórdia aqui agora. Ele não está permitindo que eu morra. Eu vou ter que fazer o que Ele está mandando eu fazer. Eu tenho que botar a casa em ordem. Glória a Deus, aleluia. Só que ao invés dele entender isso no pé da risca, ele ainda, da maneira assim, entendendo Deus. Irmãos, e Ezequias não foi um rei qualquer. A Bíblia chegou a dizer que Ezequias foi o melhor rei de Jerusalém, que não houve outro igual a ele, nem antes nem depois. Glória a Deus. Olha a restauração que ele promoveu, olha a santidade que ele elevou, o nível moral e comportamental de Jerusalém. Foi um grande rei. Ele entendia e conhecia quem era Deus, mas mesmo entendendo e conhecendo quem era Deus, ele ainda tentou. Eu entendo isso como uma tentação. Ele pede um sinal, ele pede uma prova. Isaías já falou para ele, ó, daqui 3 dias você vai poder entrar no templo de novo. Mas ele faz uma pergunta assim, olha, eu quero um sinal. Você quer um sinal? Calma lá, um profeta de Deus chegou a entregar um recado, uma profecia de Deus. E olha que Isaías foi profeta não somente no período de Ezequias, mas foi profeta também no período de seu pai, o rei Uzias, um rei carnal, mundano. Era um profeta tarimbado, não tinha por que ele duvidar da autenticidade profética de Isaías. Fala, não, eu quero um sinal. Isaías fala, não, Deus vai te dar um sinal. Deus vai te dar um sinal no relógio de Acás. Acás é o pai dele. E o pai dele constrói um tipo de relógio para marcar o tempo. Isaías diz, olha, o relógio vai avançar 10 graus. O Ezequias diz, não, avançar 10 graus. Se é um relógio solar,
É claro que conforme o sol vai se aproximando do ocaso, nascendo no oriente e se colocando no ocidente, vai ser mais fácil se a sombra avançar. Eu quero um sinal diferente. Eu quero que a sombra, ao invés de avançar, ela retroceda 10 graus. Ela volte atrás. Escuta bem, eu quero que essa sombra volte atrás 10 graus. Isaías falou: é isso que você quer? Queridos irmãos, nós não somos criador, nós somos criatura. Nós não podemos ficar contendendo ou duvidando do nosso Deus. Verdade, meu Deus. Quando Deus manda a gente botar a casa em ordem, a gente tem que botar a casa em ordem e pronto. E é assim, ó, é sim senhor e não senhor. Glória a Deus. Nós somos criaturas. Tá bom, Deus confirmou, Deus demonstrou a prova, o sinal que ele pede. Retrocede 10 graus num relógio de acaso. Eu não sei com isso se Deus permitiu que se paralisasse o movimento de rotação, que é às 24 horas, né? Então, paralisando o Sol, aliás, a Terra na sua rotação, ou até retrocedendo um pouquinho, não sei. A Bíblia não detalha isso. Mas Deus teve misericórdia com ele. E quando ele colocar a casa em ordem, será que ele colocou? Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, aqui ainda no livro de Isaías, capítulo 39, versículo 8, que depois que ele foi curado, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, foi visitar Ezequias. É aquela visita assim: se Ezequias tivesse morrido, morreu em terra. Só que como esse homem Ezequias venceu o rei da Síria, é um grande rei, vamos visitá-lo. Olha só, ele venceu o rei da Síria, o Senaqueribe, famoso, e ele ainda foi curado de uma enfermidade mortal, de uma chaga mortal. Não, esse homem aí, vamos visitar ele, porque esse homem não é fraco, pode ser um grande aliado nosso aqui da Babilônia. Então Merodach-Baladã foi visitar o rei Ezequias. E Ezequias mostrou todo o tesouro: ouro, prata, relíquias, tudo que tinha. A Bíblia chega a dizer, irmãos, é extraordinário, chega a ser exaustiva a forma como a Bíblia mostra o que ele mostrou. A Bíblia diz que não teve nada que Ezequias não mostrou. Mostrou tudo. Quando Ezequias mostrou tudo para Merodach-Baladã, o que você entende? Ele colocou a casa em ordem? Ele obedeceu? Não. Porque colocar a casa em ordem significa também colocar em ordem a nossa casa da humildade e da discrição. Você sabe o que é discrição? Sabe o que é alguém ser discreto? É alguém não ser movido pela ostentação. E hoje a moda é ostentação, né? Tem alguns pregadores que, se eles pudessem, assim, porque no paletó não aparece a grife, a marca do paletó, se ele pudesse, ele abria o paletó, andava aberto assim: aleluia, Pierre Cardin, oh glória, Armani. No sapato não aparece a grife, mas de repente aparecesse alguma laminazinha embaixo de ferro, pois é, ai, Dolce & Gabbana, coisa assim. Ostentação quer mostrar. Será que alguém que é vítima da ostentação colocou a casa em ordem? Você sabia que tem crentes que têm recebido alertas e avisos de Deus para botar a casa em ordem, porque morrerá e não viverá, e continua na ostentação? Você sabia que tem crente batizado que participa da Santa Ceia e coloca ainda no Satanás do Facebook fotos mundanas e sensuais de quando ele não era crente, até com um copo de cerveja na mão ou com roupa seminua, quase pelada? Você quer que eu diga declaradamente o que é isso? Ostentação, orgulho. Ezequias se orgulhou,
A Bíblia chega a dizer aqui, em 2 Crônicas 32 e 25, que ele não correspondeu ao benefício que Deus lhe fez. Ele não correspondeu. Ele colocou a casa em ordem? Colocou nada. Colocou nada. Não colocou a casa em ordem, a sua vida social. Não colocou em ordem a sua vida espiritual. Não colocou a casa em ordem. Não colocou. Grande Deus. É o que acontece. Muitas pessoas às vezes são confrontadas, são intimadas por Deus para serem crentes sérios, sinceros, para colocar tudo em ordem, mas ele não quer colocar em ordem, ele quer bagunçar. Ou talvez não quer bagunçar, mas faz pouco caso do que Deus falou. Escuta uma coisa aqui, ó. Quem fez o pronunciamento não é presidente da república comedor de arroz e feijão. Quem faz o pronunciamento não é um prefeito municipal, não é um governador, não é um contador, um juiz ou advogado, ou um pastor como eu aqui, como vocês, sujeito à mesma paixão que você. Quem faz a convocação para botar a casa em ordem é Deus, e Ele exige que seja obedecido o que Ele fala. Põe a casa em ordem, Deus está falando. Será que ele colocou a casa em ordem, irmãos? Será que ele correspondeu o que Deus ordenou que ele fizesse? Agora vai chegar numa parte que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com vocês, mas não vou demorar muito também não. Ele não colocou a casa em ordem. O terceiro aspecto que eu quero falar, o primeiro é o aspecto social, o segundo aspecto espiritual, e o terceiro aspecto, quando se fala colocar a casa em ordem, o que é a casa em ordem? Quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, será que é a casa que ele construiu? O que é então? É o quê? Família. Quando Josué diz, eu e minha casa, o que ele está querendo dizer? Eu e minha família. Será que Ezequias colocou a casa dele em ordem? Vamos ver. Vamos ler a Bíblia Sagrada aqui, queridos irmãos, em 2 Reis, capítulo 21, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que depois de Ezequias ter morrido nos seus 54 anos, o seu filho assume seu lugar. Como é o nome do filho de Ezequias? Manassés. Manassés assume o lugar do seu pai. Preste atenção. Ezequias começou a reinar com 25, reinou 29 anos, então ele morreu com quanto? 54. A Bíblia diz aqui, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Certo, irmãos? Tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Se a Bíblia está dizendo que ele tinha 12 anos quando começou a reinar, ele começou a reinar automaticamente depois da morte do seu pai. Começou a reinar com 12 anos. Isso quer dizer que Ezequias tinha 54. 54 menos 12, quanto é? 42. Com 42 anos, Manassés nasceu para Ezequias. E ele teve 12 anos para ensinar a Manassés, para colocar a casa em ordem. Por que colocar a casa em ordem? Preocupação com a sua descendência, preocupação com o futuro. Hoje eu estava no postinho de saúde, fui levar meu menino, e eu estava no postinho de saúde de manhã e observando uma criança, aquela criança não tem 2 anos, no colo de uma mãe. A mãe não queria brincar com a criança, a mãe não queria tentar ensinar a criança a falar, não queria mostrar as pessoas, mostrar os sinais, os objetos. Não, a mãe não ia perder tempo com isso. Para que perder tempo com isso? Queria ensinar a criança a falar, querer educar a criança? Não. A mãe colocou um celular desse tamanho na mão da criança e colocou um joguinho para a criança ir brincar. Criança de 2 anos. Não é normal, irmãs? Normal, né? Não é, irmãos? Normal. Criança brincando com o joguinho. O que tem? É tão divertido, a criança chegava a se babar assim, ó, chegava a sair baba da boca da coitadinha da criancinha. Brincando assim, brincando, se divertindo no celular.
se divertindo. E eu falando, fala, Deus, eu vou pregar essa mensagem hoje de manhã mesmo. Pode falar. Deus me mostrando a preocupação dos pais de hoje. Dos pais orgulhosos porque os filhos dominam o celular. Os pais orgulhosos porque os filhos dominam o videogame. Os pais orgulhosos porque os filhos mergulham na tecnologia. Escuta uma coisa aqui, irmãos. Precisa plantar capim? Precisa plantar carrapicho? Precisa plantar joio? Não, não precisa, nasce sozinho, né? Agora soja, trigo, feijão, arroz, milho, alface, cebolinha, você tem que estar ali capinando, tem que estar ali expulsando as formigas, você tem que estar ali cuidando. Agora capim nasce sozinho, é coisa do capeta mesmo. É coisa da maldição adâmica mesmo, isso aí cresce sozinho. Grande Deus, aleluia. Meus meninos já foram criticados na escola. Por que você não tem celular? Meu menino tem 13 anos, o outro tem 9. Por que você não tem o WhatsApp? Porque você não tem Facebook? Não acredito que vocês nem internet vocês têm em casa, né? Teu pai deve ser atrasado, ultrapassado. Que série teu pai tem? Que série teu pai cursou? Faz essas perguntas para meus meninos. Eu não estou aqui querendo, irmãos, dar lição de moral em ninguém. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Quando Deus deu essa ordem para Ezequias, essa ordem não é para passar disfarçada. Ezequias, fique esperto. Não é só para Ezequias, não. Essa ordem é para mim e para você botar a nossa casa em ordem. Ezequias teve quanto tempo para educar Manassés? Se ele começou a reinar com 12 anos, quanto tempo Manassés teve para aprender com o testemunho de seu pai? Quanto tempo? 12 anos. Tem gente que diz, não, tem que começar a educar o filho aos 10 anos. 10 anos, irmão. Tem gente que nem está preocupado e quer colocar o filho nas melhores escolas e dar mau testemunho em casa. Ensina o filho, meu filho, você tem que falar a verdade, você tem que aprender os bons valores. A hora que alguém liga no telefone, fala que o pai não está. Filho, você tem que ter compromisso com Deus. Mas o pai é sonegador, não dá o dízimo. Filho, você tem que amar o próximo. Mas a hora que chega em casa, o filho vê o pai falando mal do pastor, vê o pai falando mal do ministério, o filho vê o pai falando mal dos irmãos da igreja, o filho vê o pai batendo na mãe, vê a mãe batendo no pai. É aquela contenda dentro de casa, parece que está dentro do inferno, não está dentro de um lar. E daí depois ainda quer ensinar bons valores para os filhos. Isso é bom exemplo? Põe a casa em ordem. Põe a casa em ordem. Põe a casa em ordem. Olha o que diz o versículo 2. Será que Manassés aprendeu alguma coisa boa com o pai dele? Olha aqui. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de suas possessões diante dos filhos de Israel. Ele fez pecado igual aos amonitas, moabita, eteu, eveu, girgazeu, ferezeu, igual aos fenícios, igual aos filisteus, igual aos midianitas, igual a toda a raça pagã e idólatra, porque ele tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído. Você escutou isso? Ele tornou a edificar os altos que o seu pai tinha destruído. Ezequias chega lá nos lugares altos e derruba, pega um pedaço de pau, um porrete, pá nos postes ídolos, derruba tudo as idolatrias, arrasta os baalins, taca fogo nos altares estranhos. E o que Manassés faz? Chega lá e começa a construir tudo de novo. Levantou altares a Baal, fez um bosque como o que Acabe, o rei mais endemoniado de Israel, que nem judeu era lá do reino do norte, pois ele copiou um rei do norte. Você está me escutando? E se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Quando diz de exército dos céus, aqui a Bíblia não está tratando de Deus, o Senhor dos exércitos, de Yahvé de Sabaó, não.
Quando a Bíblia diz de exército dos céus, é uma prática de necromancia, uma prática de astromancia, uma prática parecida até com o horóscopo e com a adoração ao zodíaco e a cabala pagã herdada da Babilônia. Isso é o exército dos céus. Edificou altares na casa do Senhor, dentro da igreja, dentro do templo santo construído por Salomão. Você está escutando o que eu estou falando? Dentro da casa do Senhor, aquele lugar que o Senhor falou. Olha o que Deus tinha falado: em Jerusalém eu colocarei o meu nome. E também, olha o que Manassés fez: e também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Nos dois átrios da casa do Senhor, ele construiu objeto de adoração de paganismo. Agora o que eu vou falar aqui é forte, se prepare. Eu estou falando de Manassés, que Ezequias teve 12 anos para ensinar. Escuta. E até fez passar o seu filho pelo fogo. Você sabe o que é isso? Grande Deus. A divindade Moloque, que muitos pais, quando está bravo com o filho, chamam o filho de moleque. É a mesma pronúncia. Moleque, fez passar o seu filho pelo fogo, oferecendo ao Deus Moleque, matou o filho queimado. Sem querer, Jesus, sem poder. Quem escutou o que eu falei? Queimou o neto de Ezequias. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro e instituiu adivinhos e feiticeiros. Pensou, irmãos? E prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Sabe o que dá a impressão aqui, irmãos? Que o menino odiava o pai dele. Dá a impressão aqui que o menino, se pudesse, ia matar o pai dele também. Na verdade, segundo a tradição, que nós vamos encontrar lá em Hebreus capítulo 11, 37, segundo a tradição judaica, Manassés mandou cortar o profeta Isaías no meio. Daí é fácil a gente acusar Manassés: é o rei mais endemoniado, é o rei mais perverso, é o rei mais bandido, é o rei mais satânico. Só que presta atenção o que Ezequias diz a hora que Isaías profetiza para ele, dizendo assim: olha, você mostrou para Merodach Baladã tudo que tem dentro do palácio. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão levar os seus filhos como escravos e vão castrar os seus filhos, vão virar eunuco na Babilônia, rapaz. Sabe o que o Ezequias tem coragem de falar? A hora que Isaías profetiza esta palavra, sabe o que ele fala? Isaías 39:8, olha o que ele fala: boa é essa palavra que você me disse, porque haverá paz nos meus dias. Tá bom essa palavra, vai ter paz nos meus dias. Ou seja, não acontecendo nada nos meus dias, enquanto eu estiver vivo, tá bom. A outra geração, me desculpe a palavra, a outra geração, filhos, neto, bisneto, que se dane. Não é? Você não entendeu isso que eu falei aqui? Ele falou: não, é boa essa palavra. Tá bom, nos meus dias haverá paz e verdade. Para mim, eu vivendo bem, não acontecendo isso nos meus dias, eu não perdendo o meu trono bonito, tá bom. Anda lá bastéria, anda lá maná bastéria. Isso é um pai? Isso é uma mãe? Por isso que às vezes alguns casais me procuram e dizem assim: eu vou me separar dela, porque eu odeio ela. Deus já passa a primeira pergunta: você tem filhos? A gente tem. Quantos? 3. Engraçado, os pais preocupados em se satisfazer seus desejos carnais arrumam uma mulher mais nova, ou a mulher arruma um homem que ela julga ser mais bonito, parecendo com as atrizes de vida de novela dessas televisão do Satanás. Daí então abandona. Quem vai sofrer? A geração futura, filho, neto, bisneto, tudo vira bandido ou qualquer outra coisa. Põe a casa em
ordem, põe a casa em ordem, põe a casa em ordem, diz o Senhor. Põe a casa em ordem. Aí alguém olha aqui o comportamento de Manassés, diz: meu Deus, pastor, que comportamento terrível. O que esse homem fez? O que aconteceu com esse homem? A Bíblia diz que ele pediu perdão, que ele se humilhou. Mas preste atenção, o que acontece? Escuta bem o que eu estou falando aqui, ó. O que acontece 115 anos depois da profecia de Isaías contra Ezequias? Deus usa Ezequias para profetizar, mandando que Ezequias coloque a casa em ordem. Deus manda Ezequias colocar a casa em ordem. 115 anos depois, sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? 115 anos depois, Manassés já tinha morrido, tinha passado já algumas gerações, 2 gerações no mínimo. 115 anos depois, olha o que a palavra diz aqui. Jeremias 15 primeiro. Jeremias 15 primeiro é na hora que o rei da Babilônia está cercando a Jerusalém. O ano é aproximadamente 587 a.C. Lá está a Jerusalém cercada. Olha o que Deus fala. O Senhor disse: ainda que Moisés e Samuel se colocassem diante de mim, a minha alma não seria com esse povo. Você sabe quem que é Samuel e Moisés? Os 2 maiores intercessores do Antigo Testamento. E Deus avisando: ainda que esses 2 homens, Samuel e Moisés, se colocassem na minha presença pedindo misericórdia por esse povo, eu não ia ter misericórdia desse povo. Vai escutando, vai acompanhando, vai acompanhando, vai escutando aí. Lança eles diante da minha face e saiam de perto de mim. E se eles te perguntar: para onde que nós vamos? Então você vai responder: assim diz o Senhor, os que vão para a morte, para a morte, os que vão para a espada, os que vão para a fome, e os que vão para o cativeiro, porque eu os visitarei com 4 tipos de males. Vai escutando aí, vai escutando aí. Diz o Senhor: com a espada para matar, com os cães para os arrastar, e com as aves do céu e os animais da terra para os devorar e destruir. Vai escutando, vai escutando. Versículo 4: eu os entregarei ao desterro e à vergonha em todas as terras do mundo, em todos os reinos da terra. Sabem por quê? Vai acompanhando a leitura do versículo 4. Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto ele fez em Jerusalém. De quem que a Bíblia está falando aqui? De quem que é? Manassés. Filho de quem? Ezequias. Ezequias teve 12 anos para ensinar seu filho. Ele ensinou? Ele colocou a casa em ordem? Não. Não colocou. Não colocou. Muitos pais querem criar seus filhos liberais, à vontade. Não ensina nada para os filhos. Nem a Bíblia. Nem ler uma vez por dia. Nem agradecer pelo pão. Você está criando filhos mundanos. Você está criando filhos endurecidos. Você está perdendo o seu tempo. Pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser presbítero, pode ser o que for. Se você não cuidar da geração futura, você está jogando o serviço fora. Você pode participar da Santa Ceia, minha irmã. Você pode ser dizimista, seu dízimo pode ser 10 mil, 20 mil. Se você não estiver cuidando dos teus filhos, dos teus netos, ensinando na palavra, ensinando a verdade, você está gastando tempo fora. Você está jogando tempo fora. Alguns que dizem que Davi ganhou o mundo e perdeu a sua família. Há outros que dizem que Noé perdeu o mundo, mas ganhou sua família. Eu fico no ponto intermediário e acredito que Deus quer nos usar para que nós, junto com a nossa família, venhamos ganhar esse mundo através do nosso testemunho. É isso que eu entendo que o Evangelho nos ensina. É isso que a Bíblia quer dizer para nós desde Gênesis até Apocalipse.
meu Deus. Os irmãos que estão ouvindo o que eu estou falando aqui, eu tenho 36 anos já. Os nossos avós foram muito mais sérios que os nossos pais, apesar de serem católicos a maioria. Foram mais sérios que os nossos pais. E os nossos pais foram mais sérios do que nós. O meu pai, por exemplo, a geração do meu pai, eu tenho certeza que na minha geração, nós como pais, ainda somos mais sérios e mais crentes que os nossos filhos. Agora preste atenção no que eu vou falar. Acompanhando esse raciocínio que eu fiz aqui, como será os nossos netos? Os nossos bisnetos? Ah, pastor, eu vou para o céu, glória a Deus, você está que nem Ezequias? Ah, essa palavra é boa, porque haverá paz e verdade nos meus dias. Ó, para a geração futura aqui, ó, tô nem aí, ó. É assim? Será que tem algum Ezequias aqui no nosso meio? Ei, misericórdia. Ah, pastor, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É boa essa pergunta. Eu poderia dizer, agora eu começo a pregar, só que daí nós iríamos até 1h da tarde. Então eu vou acelerar o processo. Pega a sua Bíblia na sua mão aí, abre comigo em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você encontra, eu vou te dizer algo interessante sobre este versículo aqui. Esse versículo aqui é a máxima do exército judaico. Eles amarram um filactério no braço, em hebraico, é claro, quando vão para a guerra. Eles vão para a guerra e antes de ir para a guerra eles dizem: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vou repetir: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Não é só da boca para fora. Porque para você ensinar valores para os seus filhos, não adianta você ficar enchendo a cabeça dele de doutrina, de julgamento, de dogma, de normas e de lei. Porque ele vai te entender mais como um ditador do que como um pai que ama. Você, antes de querer ensinar alguma coisa, ensine pelo teu bom exemplo, porque você vai demonstrar que a lei não está só na ponta da tua língua ácida, mas está no teu coração. Está no teu comportamento, no teu coração. Escuta aqui, ó. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teu filho. Sabe o que é intimar o filho? Não é você intimar o teu filho, é tornar a palavra íntima do teu filho, interiorizar, colocar a palavra lá dentro do teu filho. Mas pastor, como é que eu vou colocar a palavra dentro do meu filho? Como é que você vai fazer? Boa pergunta. Pastor, mas isso é um grande desafio. Deus não te chamou para ser molenga. Quem for covarde e medroso, que corre e que fuja. O que eu vou fazer, pastor? Você vai pegar a Bíblia e vai ler versículo com o teu filho. Você vai abraçar teu filho e vai dizer: meu filho, escuta, o Senhor Jeová é o único Senhor, meu filho. Você sabe por que você está vivo, meu filho? Porque Deus te livrou da morte quando você ia nascer, meu filho. Você sabe por que o pai está vivo? Porque Deus livrou o pai da morte. Sabe por que o pai tem um emprego abençoado? Porque foi Deus que fez. Assim, para o pai ter uma porta de emprego. Sabe o carro e a casa que nós temos? Foi Deus que preparou, meu filho. Você ainda era pequeno. Contar testemunho para o filho, explicar para o filho, dizer: meu filho, esqueça a doutrinação diabólica das escolas, esqueça a doutrinação diabólica do sistema ateísta que quer te desviar. Se não for Deus, meu filho, você não pode fazer nada, rapaz. Glória a Deus. Ensinar para o teu filho, ensinar a verdade para o teu filho. Vai escutando aí. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás teus filhos,
e delas falará assentado na sua casa. Olha só, assentado na sua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Você entendeu? Você está sentado em casa, você está tomando café. Oh, glória, Deus é bom, né, filho? Deus é maravilhoso, né? Não é? Você sentado na hora do churrasco, em vez de contar piada, vai falar do versículo bíblico de edificação para o teu filho. Assentado, olha aqui, e andando pelo caminho. Como assim andando pelo caminho, pastor? Se eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro. Ah, você não tem tempo? Então você vai ter que daqui a um tempo encontrar um tempo para visitar teu filho na cadeia. Porque se você não encontra um tempo para andar do lado dele, falando das coisas de Deus, pode ter certeza que você vai ter que ter um bom advogado para ele sair da cadeia, para daí você falar do evangelho para ele, mas daí pode ser tarde demais, meu querido. Grande Deus, aleluia. Não adianta nem querer reclamar, porque é Deus que está falando, põe a tua casa em ordem. Põe a casa em ordem enquanto dá tempo. Põe a tua casa em ordem. E deitando. Lembra aquelas historinhas bíblicas? Ah, tem um aplicativo de celular. Que aplicativo de celular? Joga fora isso. Lê a Bíblia, teu filho não quer escutar aquela voz eletrônica do celular. Teu filho quer escutar a tua voz. Isso vai transmitir para ele que você ama ele, que você se preocupa com a salvação dele. Glória a Deus, glória a Jesus. E levantando-te, isso é de manhã. Em vez de ter aquelas contendas na hora do café da manhã, jogando as coisas em cima da mesa, fala versículos bíblicos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso não faz mal para ninguém, não. Agradeça a Deus. Glória a Deus. Também a atarás por sinal na tua mão, os filactérios que eu tenho falado, e te serão por testeiras entre os teus olhos, na testa, para que alguém vê, vai dizer, aquele é crente. Já pensou, pastor, Deus que me livre, Israel tinha coragem de fazer isso. Ah, você vai criticar Israel? É o povo que mais conquistou o prêmio Nobel no mundo todo, é o povo mais avançado em tecnologia, é o povo mais avançado financeiramente, é o povo mais avançado intelectualmente, é o povo mais aclamado e reconhecido, também é o povo mais odiado, porque é o povo mais invejado. Então glória a Deus aí. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Vamos lá para um outro versículo, já vou finalizar, é o penúltimo versículo. Abre a tua Bíblia comigo em Salmo 44 primeiro. A Bíblia diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos. Com o que nós temos ouvido? Com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias no tempo da antiguidade. Você escutou aqui? Será que Ezequias tirou um tempinho para contar o que Deus fez na antiguidade para Manassés? Ô Manassés, Deus abriu o mar vermelho, Manassés, e o povo passou a seca com Manassés. Deus é tremendo, Manassés. E Deus que conferiu e confirmou esse reino para você. Ô Manassés, coloca uma coisa na tua cabeça, rapaz. Você faz parte da linhagem de onde virá o Messias. Glória a Deus, glória a Jesus. Será que ele fez isso? Vamos tornar mais pessoal o discurso. Será que você tem feito isso? Você tem contado testemunho para o teu filho? Ou você está preocupado em fazer seu filho saber dos escândalos, das fofocas, das mentiras, das calúnias, ou da política? Porque o que tem de pais falando tanto de política que teus filhos estão aprendendo política. O que não for deputado ou vereador vai virar assassino de político. Que de tanto que se aprende política, tanto se fala, mas se fala pouco de Bíblia e pouco de testemunho que Deus faz. Você já contou para o teu filho o livramento que Deus te deu para o teu coração?
Você já contou pro teu filho o livramento que Deus te deu do acidente de carro? Você já contou pro teu filho a porta de emprego que Deus te abriu? Você já contou pro teu filho que o teu nome está escrito no céu, no livro da vida, e que se ele obedecer a Deus ele vai para lá também? Põe a casa em ordem, diz a palavra. Põe a casa em ordem. Aleluia. Quem dá glória a Deus? Agora eu finalizei. Finalizei agora, é verdade. Salmo 78:2. Abrirei a boca numa parábola e proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado. E nós não encobriremos aos filhos, mostrando a geração futura. Preocupação com neto, bisneto, tataraneto e assim sucessivamente. Ah, pastor, mas Jesus vai voltar logo. Isso é papo de preguiçoso. Jesus pode voltar amanhã, mas pode demorar mais tempo para voltar, rapaz. Glória a Deus. Isso é conversa mole. Isso é a conversa de quem não quer ter cuidado com a família. Deixa eu te falar, o que não tem cuidado dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Você escutou bem? Mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que ele fez. É engraçado aqui, né, falar louvores do Senhor da antiguidade. Até vale a pena, vem acalhar isso, né? Porque os louvores de hoje em dia, esses cantores mundanos, essas cantoras mundanas, corrompidos, bandidos mesmo, mentirosos, falsos e enganadores. É Jesus amado. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Ele quem? Deus. E pôs uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que a fizesse conhecer aos seus filhos. Deus mandou que os pais fizessem conhecida as grandezas e as leis de Deus. Glória a Deus. Para que, olha aqui, irmãos, já estou finalizando, calma lá. Para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem aos seus filhos também, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem seus mandamentos. Glória a Deus. Sabe o que é pôr a casa em ordem? É pôr a casa em ordem na nossa obrigação como cidadão. É pôr a casa em ordem no sentido espiritual e pôr a casa em ordem no sentido de nós ordenarmos, ensinarmos filho, neto, bisneto, tataraneto e quanta geração possível for que Deus colocar na nossa mão. Ensinar. É para isso que Deus nos deu sabedoria e colocou a Bíblia na nossa mão. Para botar a